Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Vamos iniciar, irmãos, essa leitura da bendita palavra de Deus com uma oração, rapidamente, para nós darmos início, então, a esta leitura. Não se trata de um culto, mas é uma palavra, uma mensagem que será transmitida, que poderá ser útil para a salvação. Poderá não, será útil para a tua alma. Mas primeiro oramos a Deus, nosso Deus e Pai, Criador do universo, da terra, do céu e de todas as coisas. Graça nós te damos por tudo quanto tu nos tem feito. Queremos nos reconciliar contigo porque somos pecadores, miseráveis. Nada temos se não fosse a bondade de teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que na cruz, enviado por ti, deu a vida por nós e lavou os nossos pecados. Foi levado à sepultura, mas no terceiro dia ressuscitou triunfante e hoje está assentado à tua direita. E nós aqui estamos aguardando, ansiosos, o seu retorno. Guarda-nos, protege, livra-nos do mal, livra a nossa família, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e também os filhos dos teus filhos que irão ouvir essa pregação e todos aqueles que ouvirem e todos aqueles que pediram as nossas orações. Somos agradecidos a ti, Senhor, pedimos o perdão novamente e que tu nos ilumina na exortação dessa bendita palavra, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, que é eterno em glória para sempre. Amém. Então, irmãos, vamos ler o Salmo 24, não vai demorar muito, porém, é muito útil nós sabermos com mais clareza o amor que Deus tem por cada um de nós. Nós temos que ter esta certeza que o Senhor não abandona e não deixa aquele que o ama, né? E aquele que está perdido lá no mundo ainda, não conheceu o verdadeiro sentido do amor de Deus, que não é um amor passageiro, não é um amor que se dissolve, não é uma coisa carnal, mas é algo permanente, que permanece, que vive eternamente. Basta nós crermos em Jesus Cristo e receberemos dele, então, a sua misericórdia. Vamos ler o Salmo, irmãos. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, aquele que estará, e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e a justiça de Deus da sua geração. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso, e o poderoso Senhor, poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Então podemos entender aqui, irmãos, que esta palavra, ela aponta para as grandes vitórias, grandes batalhas que o povo de Deus enfrentou naquele tempo e que venceu pelo poder exclusivo, o único poder que rege todo o universo, que é o poder do nosso Deus. E também aqui fala de Jesus Cristo, e mostra para nós, irmãos, que a glória dele é tamanha, o poder dele é inimaginável, que nós não conseguimos entender a dimensão, o comprimento nem a largura da tua misericórdia, porque ela é eterna. O universo se pode medir com a palma da mão de Deus. Deus consegue medir o universo. Muitos céticos nem acreditam em Deus. Outros não acreditam naquilo que é pregado, naquilo que está escrito. Nós, por misericórdia de Deus, cremos na palavra de Deus e sabemos que a Bíblia, ela é para nós a infalível palavra de Deus. E aqui fala, irmãos, o salmista quis relatar aqui a respeito da criação. Ele começou já falando da criação e falando também da salvação. Porque não só falava de uma guerra material, não, falava de uma guerra espiritual a qual nós vivemos até hoje. Porque aqui está dizendo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por quê? Porque foi o Senhor que criou tudo.
Diz em Gênesis capítulo 1 assim: no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, ela tem poder de gerar, de criar, de abrir, de fechar, de fazer o que nós não podemos, de ir aonde nós não podemos ir, e de cumprir o que nós não podemos cumprir, porque a palavra de Deus, ela não tem um limite, ela não tem uma limitação. A mente humana tem uma limitação. A capacidade do homem, por mais que ele tenha inteligência ou conhecimento em altas tecnologias nesses dias que passamos, porém, irmãos, o homem continua sendo homem. Mas Deus, ele não precisa de documento, nem de carteira de identidade, ou nem de cartão cidadão, para provar que ele é Deus. Olhando para a natureza, olhando para tudo que ele fez, nós já sabemos que isso não foi formado de uma maneira assim, biologicamente. Isso foi formado com um toque divino, com algo que vai além da nossa própria compreensão humana. E aqui nós vemos, irmãos, que ele falava sobre a criação e também falava quem subiria ao monte do Senhor e quem estaria no seu lugar santo. E aqui ele citou que aquele que era limpo de mão e puro de coração. Então podemos dizer, irmãos, que aqui já falava do Senhor Jesus Cristo, porque no tempo da lei existia um templo. No tempo da lei existia ainda um templo que ficava no Monte de Moriá, aonde os hebreus levavam ali as suas ofertas e os seus cordeiros, para remissão dos seus pecados. E nós sabemos que aquilo tudo, irmãos, era uma celebração ordenada na lei mosaica. Porém, ela se tornou algo que ficou impotente para salvar. Não que a lei fosse fraca, mas o homem, pela sua fraqueza, tirou, irmão, a autoridade da lei, porque ele não obedeceu à lei. Uma pessoa, quando não obedece à lei, ele se torna rebelde, ele se torna uma pessoa que não é uma pessoa justa. Então, quantas vezes o homem levava lá a sua oferta, mas ele não tinha justiça, ele não conseguia, às vezes até levava com sinceridade, mas quando chegava no outro dia ele voltava de novo e tinha que outra vez levar outro cordeiro, outro pombo, alguma coisa, porque o pecado era pago com a oblação do sangue, o derramamento do sangue. E ali o sacerdote que tinha que fazer aquele sacrifício também tinha que se consagrar para poder entrar no lugar aonde iria oferecer o sacerdócio. Até que então, irmãos, aqui falava a respeito disso, fez uma pergunta: quem subirá ao teu santo monte? Porque ele mesmo via que aqueles que subiam, irmãos, muitas das vezes não eram homens que muitas das vezes tinham tanta pureza. Por misericórdia, Deus ainda recebia eles, né? Porque a verdadeira pureza e santidade, santificação está em Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós não temos mais um templo, não temos mais uma oferta para oferecer em um templo material. Tanto é que hoje em Jerusalém existe lá o Kotel, que é o Muro das Lamentações, onde são as ruínas do antigo templo. E se vocês olharem acima um pouco, vocês vão ver uma mesquita, que é de uma outra fé religiosa, do Islã. Então, o que restou do templo para os judeus religiosos foi aquele muro. E ali é onde eles vão fazer as suas orações. Porém, aqui, nesse tempo, ainda Davi relatava a respeito do templo. Quem subirá? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Eu pergunto, quem poderia ser tão limpo de mão e puro de coração ao se entregar no monte, como um próprio templo, no lugar do templo? Porque ele disse assim: esse templo eu edificarei, será edificado, e 3 dias eu derrubarei. E falava do seu próprio corpo, que era o templo da justiça, o templo da verdade, o templo que era ele próprio, Jesus Cristo, que seria oferecido por nós, que no 3º dia seria derrubado por misericórdia de Deus, por permissão de Deus, e seria sepultado e desceria nas profundezas da terra. Glória ao Senhor.
Mas aqui ele disse também que teria que ser limpo de mão. E quem poderia ser mais limpo de mão do que o Senhor Jesus Cristo? Quem poderia ser mais puro de coração? Vocês percebem que Davi aqui, nesse salmo, tinha uma conexão direta com o próprio Cristo, irmão. Esse salmo falava do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o único que poderia dar realmente, irmão, a verdade, poderia dar a verdade para nós, porque nele não há mentira, a humildade, porque nele não havia vaidade, a pura sinceridade, porque ele não jurava enganosamente. E ele então receberia a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação, para que através da salvação que estava nele, ele pudesse dar a salvação para nós. E quando tudo isso passou, né, tudo isso aconteceu porque ele via que aquela geração era a geração daqueles que buscavam, daqueles que buscavam a face de Deus, o Deus de Jacó. E hoje também nós estamos buscando. Mas observamos aqui embaixo, irmão, que ele disse assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quando nós olhamos isso, perguntamos a nós mesmos, por quê? Existem cabeças, portas com cabeças. Imaginemos, irmãos, que quando o Senhor venceu tudo, quando o Eterno venceu o pecado, aquele que cuidava das portas, dos portais do templo, olhando para aquelas portas, elas se tornaram pequenas para a salvação. Não havia mais ali, irmãos, uma esperança, e nem tinha como passar por aquela porta, tamanha glória de um Deus tão grande e tão misericordioso. A glória de Jesus Cristo era muito maior. Ele tinha, sim, que entrar naquele templo. O véu do templo tinha que ser rasgado, de cima a baixo, espiritualmente. Então, como um porteiro, o salmista Davi olhava para as portas e dizia: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Como quem diz, vocês vão ter que aumentar, vocês vão ter que ficar muito grande, porque a glória que vai passar por vocês é muito maior. Vocês são pequenas para o tamanho da glória que vai entrar no templo, nos templos, que hoje somos nós. Aquelas portas, por maiores que fossem, ou por mais fortificadas que fossem, seriam pequenas e precisariam ser alargadas, para que através do alargamento delas pudesse entrar a santidade de Deus. Imagine, irmão, o Senhor não iria passar por um lugar que não coubesse a sua santidade. Por isso que muitos não recebem o Senhor. Mas há uma diferença. Muitos que se acham grandes são pequenos. Muitos que se acham sábios e ricos são míseros pecadores. E eles, por causa da grandeza, se tornam pequenos, miseráveis, ingratos, falhos. E aqueles que são pequenos, o Senhor os engrandece. E ainda diz para eles: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Os honrando, dizendo: ainda que você seja tão pequeno, você vai ter que ser maior ainda, porque para entrar em você agora, no teu ser, na tua alma, ele vai ter que te engrandecer. Com uma glória que o mundo não conhece, com a força que o mundo jamais viu. E esta força se chama Jesus Cristo. Ele entrou não no monte de Moriá, mas ele entrou pelas portas e os umbrais do teu coração tão pequeno que se tiveram que aumentar, não no sentido de tamanho, não no sentido da anatomia do teu próprio corpo, mas no sentido da humildade, no sentido da humilhação. Porque tem coisas que nós entendemos e que não é bem como entendemos. Para Deus, o ser grande é se tornar pequeno. Para Deus, o ser maior e ser o primeiro é se tornar o último. Para Deus, o ser sábio é se tornar miserável. Para Deus, o ser sábio, muitas das vezes, é se tornar louco. Por isso que a palavra de Deus diz: a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então, irmãos,
Nós, como pequenos, levantamos as portas, quer dizer, o Senhor levanta a nossa alma, porque a glória que está dentro de nós, não por nosso mérito, mas pela grandeza e misericórdia de Deus, faz-nos entender que nós não somos absolutamente nada e precisamos fazer com que nos humilhemos para que a grandeza da glória de Deus possa levantar as nossas cabeças. Só é exaltado, só é levantado aquele que se humilha, aquele que se acha grande, aquele que se acha sábio, mas aquele que confessa que Jesus Cristo é o único Salvador. Ele, o Senhor, faz levantar a sua cabeça. Ele se torna de um tamanho inimaginável perante a presença de Deus, mesmo ele se achando miserável, pecador e até mesmo em um servo que parece que não serve para nada, mas ele conhece, reconhece que Deus é grande e que ele precisa fazer coisas que talvez ele nunca vai conseguir fazer, mas procurar fazer, porque ele sabe que ele tem que levantar a sua cabeça diante do seu Senhor, porque antigamente tinha um fardo pesado que fazia com que a sua cabeça ficasse baixa. Não tinha forças nem mesmo de levantar aos céus. Mas chegou a exaltação, o domínio universal de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nos deu a condição e a espiritualidade de levantarmos as nossas cabeças por piedade e falarmos: todo poder, toda honra e toda glória pertence ao Rei da Glória. E poder dizer: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Guarde esse conselho e saiba que mesmo pequeno, mesmo tão pequenininho, o Senhor te fez uma porta, porque você passou por uma porta. E Ele mesmo te fez também uma porta. Porque através de você, Ele usará você também como uma porta. Para que a boca tua, quando se abrir, seja tornada como uma trombeta, e sairá o som da palavra da salvação de Cristo Jesus, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Seja você um pregador de Deus. Não seja você um pregador dos teus próprios sentimentos, mas seja você a porta que tem que levantar a cabeça o mais alto que você puder, porque a glória que vai entrar em ti, ela não é tua, ela não cabe em você. Sempre se considerando pequeno, mas sabendo que dentro de você, quando há um espaço, dentro da tua comunhão, dentro do teu desejo, você vai ver que vai ter operação de Deus. Mesmo você sendo um miserável, uma simples porta, que se não tiver alguém que a abra, ela não pode ser aberta. Mas graças a Deus que também está escrito lá, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, assim: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Outrora, tu eras uma porta fechada, onde não entrava a palavra de Deus, não entrava a glória de Deus, não entrava nada que era do céu. Mas hoje, tu és uma porta aberta pelo Senhor. E o Senhor te constituiu um filho dele para pregoar o reino, não para ti, mas para aquele que está em ti, que entrou pelas portas, que você precisou levantar a cabeça. Precisou considerar que você é muito pequenininho para que essa glória tão grande pudesse reinar dentro de você. Fique com Deus, Deus abençoe a todos e todos sejam agraciados por esta palavra. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a comunhão do Espírito Santo reine sobre nós para sempre. Amém. Irmãos, por favor, repassem essa palavra e também para outros e que outros possam também ouvir para a salvação das suas almas. Deus os abençoe e fiquem com Deus.